Oi pessoal, aqui é a professora Thaís e hoje nós vamos conversar nesse evento sobre os direitos humanos fundamentais e a pandemia do coronavírus. Eu achei muito interessante essa ideia dos coordenadores da Qualis Concursos de fazer esses eventos da semana ligados à pandemia do coronavírus. Então, quem não assistiu os eventos anteriores, entra aí no canal do YouTube, assiste. A semana inteira a Qualis tem feito eventos baseados na pandemia. E eu achei uma oportunidade muito boa porque assuntos que não são tratados com frequência ou que a gente não dá a devida atenção, agora com a pandemia do coronavírus colocou toda uma situação nova na vida das pessoas. Então a gente está tendo a oportunidade de analisar juridicamente situações não tão corriqueiras, né? Então a gente vai tratar aqui sobre os direitos humanos fundamentais. Eu vou passar aqui para a apresentação de como é que vai ser o nosso evento de hoje, tá bom? Só um momentinho. Olha lá. Então, que itens que a gente vai abordar hoje? Primeiro eu vou apresentar qual foi a questão que surgiu na minha cabeça, e eu imagino que tenha surgido na cabeça de muita gente, né? Qual é a questão central do evento? Nós estamos tendo alguns direitos fundamentais mitigados ou cortados da nossa vida? Se sim, isso pode acontecer? Se sim, quem tem a competência para fazer isso? Não é a União? É a União? São os estados? Né? Que direitos que podem ser mitigados na nossa vida ou suprimidos na nossa vida? Tá bom? Então, essas questões foram as questões que ficaram na minha cabeça e que eu acho que muita gente pensou, né? Depois a gente vai analisar a legislação pertinente. Eu separei os artigos da Constituição Federal, algumas leis importantes que saíram sobre o tema, para a gente ver qual é o suporte jurídico que a gente tem para conversar sobre esse problema, né? Depois a gente vai entrar na questão da competência, né? Vamos ver se existe essa limitação, quem tem a competência para fazer isso. E aí, a gente vai conversar um pouco na sequência sobre o histórico desses direitos fundamentais, ou seja, quando eles surgiram, quais são os conceitos, quais são as características desses direitos fundamentais. Depois nós vamos conversar sobre os conflitos entre os direitos. Existe conflito? Pode existir conflito? Não são todos igualmente importantes? Como fazer? Se existe conflitos, tem que ter alguma regra de colocar na balança. Que direito fundamental é mais importante do que o outro, né? Como resolver essa situação? E por último, a gente vai falar também de aplicação dessas técnicas de resolução de conflitos entre os direitos fundamentais. A gente vai tentar analisar como seria aplicar essa técnica para os problemas da pandemia de hoje em dia, para os problemas dos nossos direitos fundamentais que estariam sendo mitigados, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu separei aqui algumas notícias que saíram no G1 só para a gente poder se situar, né? Então, olha, a Prefeitura de São Paulo ampliou os pontos de bloqueio na cidade na manhã dessa terça, 5 de maio, então é bastante recente. O objetivo da ação é estimular a população a aderir ao isolamento social e impedir o avanço do novo coronavírus, tá? Então tá falando de bloqueios de avenidas para a circulação de veículos. Depois, a segunda notícia, o lockdown, bloqueio total dos serviços não essenciais na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, começa a vigorar nessa terça. E por último,
18 estados e o Distrito Federal anunciam prorrogação de quarentena e endurecimento de restrições para conter o coronavírus. Então, gente, como eu estava falando para vocês, quais são... A ideia central do que a gente vai conversar hoje é quais limitações em nossos direitos nós estamos sofrendo no nosso dia a dia, né? Eu lembro do direito ao trabalho, ele não está sendo totalmente afastado, mas está sendo bastante mitigado. O direito de reunião, as pessoas não podem mais se reunir, fazer festas, comemorar, ir a clubes, qualquer lugar que haja aglomeração, né? O direito ao culto, né? Ao livre exercício de culto, porque isso estaria mitigado, não estaria totalmente afastado, porque a pessoa ainda tem como exercer, né, a sua crença, a sua religião pelos modos tecnológicos, mas ela não pode se reunir mais nas igrejas, por exemplo, né? E principalmente o direito de locomoção. Nós estamos podendo ir e vir para onde a gente quer? A gente já está proibido, por enquanto é só uma recomendação, mas de qualquer forma a gente está tendo limitação nesses direitos, certo? Por enquanto que eu me lembre são esses. E aí eu trouxe para vocês a legislação pertinente. Então, começando pela Constituição Federal, olha, logo no preâmbulo já traz aqui uma informação interessante. Então, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Olha aqui, tá grifado. A liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento. A igualdade e a justiça como valores supremos. Então, vamos pensar no nosso dia a dia, o que a gente não está podendo fazer hoje e pensar nesses direitos que estão no preâmbulo aqui, né? Liberdade, direitos sociais individuais, desenvolvimento. Tá bom? Na sequência, ó, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o que dá para a gente ver daqui? Olha só, direito à vida, né? Então, se pessoas estão morrendo devido à nova pandemia, o direito à vida deve ser preservado. Mas olha logo em seguida, a liberdade, essa está sendo mitigada, né? Então aí a gente já começa a pensar, opa, mas como que o poder competente escolhe, não é? E além disso, tem o inciso 2, que é ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então é o seguinte, não é só que está na Constituição Federal que pode estar tudo liberado. Tem que ter lei regulando as nossas ações, as nossas obrigações ou as nossas obrigações em não fazer, tá? Positivo ou negativo, mas tem que ter lei, tá bom? Vamos mais para frente aqui. Olá, o inciso 6º aqui do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, tá? Garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E o inciso 15, que fala assim, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, aqui vocês já veem, né? Tem o exercício dos cultos religiosos e o direito de locomoção. Isso são direitos
e garantias fundamentais, olha lá o título, né, da Constituição Federal. E isso não está sendo exercido pela gente em sua plenitude, tá bom? Olha lá, o inciso 16 continua. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos, etc, etc. Então, direito de reunião. Também não estamos podendo, correto? Continuando aqui nos direitos e garantias fundamentais, a gente tem o artigo 6º, que não são direitos individuais, mas são direitos sociais, né? Então, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, etc, etc. Então, eu grifei aqui saúde e trabalho. Vocês veem que no momento que a gente está vivendo, saúde e trabalho são antagônicos, né? Não é interessante ver isso? Legal, vamos lá. Ó, aí a gente pula para o artigo 196, que também fala da saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, vocês notem aí todo esse conflito, direito ao trabalho, locomoção, a vida e a saúde, né? Existe, evidentemente, um conflito de direitos. Daí, gente, além da Constituição Federal, o que eu quero analisar com vocês? Quando surgiu a pandemia do coronavírus, existiu a necessidade de se editar uma lei, que é a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. É chamada Lei da Quarentena. Essa Lei da Quarentena, ela veio para especificar medidas de enfrentamento, tá? Porque a gente está vivendo uma emergência de saúde pública. Essa emergência de saúde pública, ela faz com que algumas exceções possam ser criadas aí, tá bom? Então, é uma situação emergencial. Então, aqui eles colocam emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. As medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. Então, vocês notem que todas as medidas que forem tomadas, elas objetivam proteger, não é a saúde de um ou outro, mas é a saúde pública como um todo, tá bom? Olha lá, no artigo 3º também tem uma coisinha que eu quero frisar com vocês, ó. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, olha o que eu grifei, no âmbito de suas competências, dentre outras as seguintes medidas: isolamento, quarentena, etc, etc. Então, no âmbito de suas competências, as autoridades vão poder adotar certas medidas. Ó, o inciso 6º, dentre as medidas, né, de isolamento, quarentena e outras que eu omiti porque não são agora de interesse da nossa discussão, o inciso 6º fala assim, ó, restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do país e locomoção interestadual e intermunicipal. Então aqui, gente, tem algumas coisas que a gente tem que analisar. Peraí, lá no caput do artigo 3º, diz que cada ente federado, no âmbito de suas competências, pode tomar medidas visando a manutenção da saúde pública, certo? E aqui, no inciso 6º, quando se fala de restrição de locomoção, diz que isso deve ser feito conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive a locomoção interestadual e intermunicipal. Ou seja,
teoricamente, o governo do estado, se é que ele é competente, e as prefeituras teriam que aguardar uma recomendação técnica da agência para poder tomar a decisão. Se essa recomendação não fosse favorável a esse tipo de interdição, isso não aconteceria, tá bom? E aí vai surgir um probleminha que nós vamos conversar agora. O que aconteceu? Essa lei, ela foi alterada pela medida provisória 926, a lei da quarentena. Então, essa medida provisória, ela inseriu algumas coisas na lei da quarentena. Mudou bastante coisa, inclusive essa questão da locomoção interestadual e intermunicipal apenas com o laudo técnico da Agência Nacional de Saúde, Agência de Vigilância Sanitária, desculpa. E aí um partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para analisar alguns itens dessa lei. Algumas coisas que não cabem agora à discussão, como se isso deveria ser feito por lei complementar, isso daí já foi resolvido, foi dito que não e tudo mais, que não vem ao caso agora da nossa discussão. Mas o que foi suscitado lá foi a questão da competência de que ente federado de quem é a competência, de qual ente, para propor essas medidas de isolamento, como o bloqueio de vias, por exemplo, tá bom? E o Marco Aurélio, que foi o relator dessa medida cautelar aqui, ele falou que, independente de ter laudo da agência ou não, nós temos que interpretar a Constituição conforme ela se mostra. No artigo 23, o que a Constituição fala? É competência comum da União, dos estados, dos distritos federais e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras com deficiência. Então, ele frisou que essa lei tem que ser interpretada dessa forma, conforme a Constituição. Ou seja, daqui a gente depende que isolamento, quarentena, bloqueios de ruas e avenidas, qualquer outra medida de contenção da transmissão do coronavírus também é competência dos estados e municípios. Também, tá bom? É a competência comum do artigo 23, ok? Então, gente, essa questão da competência, a questão da competência parece que tá finalizada, né? A gente conseguiu por essa medida cautelar, por essa decisão cautelar, que ainda não acabou, mas a gente já tem uma boa ideia, está valendo a interpretação da Constituição. O governo do estado pode sim fazer o que ele acha necessário para a manutenção da saúde pública, tá bom? Agora, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o afastamento ou a mitigação desses direitos fundamentais. Quer dizer, diante da atual situação, a população teve alguns direitos fundamentais limitados e a questão que se coloca eles podem efetivamente ser afastados? Né? É juridicamente possível esse afastamento? E se sim, como decidir qual é o direito mais importante? O direito ao trabalho e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana, ou a saúde e a vida, por exemplo? Né? Antes da gente dar essa resposta, eu achei legal a gente conversar, como eu havia falado para vocês, sobre a evolução desses direitos fundamentais, as características dos direitos fundamentais, tá bom? Então, assim, quando começou essa conscientização dos direitos humanos?
Isso aí começou bem cedo, basicamente em 1215, com a criação da Carta Magna lá na Grã-Bretanha. Ela trazia já alguns direitos bem interessantes, quanto você não ser preso antes de se ter um julgamento, a questão da justiça gratuita, algumas coisas já bem evoluídas para a época, tá bom? No final, aonde a gente tem a consolidação mesmo desses direitos fundamentais é com a Declaração de 1791, que é depois da Revolução Francesa. É a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá bom? Então, gente, o importante para a gente saber aqui é que os direitos fundamentais, eles têm basicamente uma natureza de princípio, tá? Ele é muito mais do que normas, muito mais do que apenas regras, tá bom? No direito brasileiro, ao menos, mas também em outros países, os direitos fundamentais, eles funcionam como se fosse um alicerce, como se fosse um tronco, né, que sustenta e serve de fundamento jurídico para todo o ordenamento jurídico do país, tá bom? Então eles são os valores mais caros, são os valores primordiais e são a base normativa da sociedade, tá bom? Eles não são apenas regras, eles têm um valor intrínseco muito grande. É óbvio que eles não são apenas valor moral, eles são princípios, quer dizer, eles têm uma natureza bastante complexa, tá? Mas, de qualquer forma, eles não podem ser considerados apenas regras, tá bom? Vocês vão ver mais pra frente, porque o conflito entre regras, entre leis, é resolvido de uma tal maneira, e o conflito entre princípios é resolvido de uma outra maneira. E aí vocês vão ver como é que é a diferença, tá? Tem mais uma coisa aqui que eu acho interessante falar, porque os termos, às vezes, eles se confundem um pouco. Então, às vezes a gente confunde direitos humanos com direitos fundamentais, com direitos humanos fundamentais. O que se tem na doutrina é o seguinte: os direitos humanos, eles são aqueles que se referem aos direitos considerados internacionalmente, tá bom? Então, o direito à vida, o direito à dignidade, que são coisas que, assim, internacionalmente se consideram. Já os direitos fundamentais, eles são princípios norteadores do ordenamento jurídico, mas eles são considerados dentro de cada país. Eles são previstos na Constituição de cada estado. Tá ok? Então, tá. Eu quero falar um pouco com vocês aqui também. A gente tem várias classificações, né? Subdivisões de direitos humanos, de direitos fundamentais. E eu quero trazer duas aqui que eu acho bem interessante, que ajuda a gente a gravar, né, a característica e a importância desses direitos. Então, uma é a teoria do Jelinek. Divide os direitos fundamentais em três tipos, tá bom? Existe, claro, aqueles direitos que tem uma intersecção, né? Eu não gosto muito, no direito nada é muito separado, né? Ele não é matemático, então às vezes a gente tem nuances e tem uma intersecção, mas de forma geral a gente consegue sim separar em três tipos. Então o primeiro tipo é o direito de defesa, que é aquele que limita o poder estatal para poder preservar as liberdades individuais. Então a gente não pode esquecer que o Estado, em primeiro lugar, ele serve para não intervir, né? Ele serve para preservar
a nossa liberdade. Então, esse direito fundamental de defesa é o direito do Estado não fazer nada, é o direito do Estado não interferir mesmo, né, nessas liberdades individuais. Por exemplo, a liberdade de culto, tá bom? Isso é um bom exemplo. O Estado ele não tem que fazer nada, tá? Ele não tem que agir, ele tem só que se omitir. Em segundo lugar, os direitos prestacionais. Então, esses direitos prestacionais, eles, na verdade, impõem ao Estado uma ação, né, para que alguns direitos fundamentais sejam garantidos. Então, em alguns momentos, o Estado precisa sim fazer alguma coisa. Por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança. O Estado, ele precisa agir. E um terceiro direito que ele classifica, que é o direito de participação. Ele garante a participação na vontade política do Estado. Então, o exemplo melhor é o direito ao voto, né? É um direito de participação. O Estado não tem nem que fazer, nem que deixar de fazer. Ele tem que deixar as pessoas participarem e tomarem algumas decisões. Isso é uma das classificações. Existe também uma classificação que é chamada de geração dos direitos fundamentais, ou dimensões dos direitos fundamentais. Os doutrinadores concordam que existem 3 dimensões, mas alguns acreditam que tem até a 4ª geração, tá bom? Então, a primeira geração, olha, tá aqui, são aqueles consagrados na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, mas principalmente o ligado à liberdade. Então, são aqueles mais primordiais, mais fundamentais. Então, direito à vida, à liberdade, à vedação à prisão arbitrária, a propriedade, a manifestação, a expressão, a reunião, a associação, o voto, devido processo legal, garantia, igualdade perante a lei, tá? Vocês podem ver que todos esses estão ligados à liberdade. Na segunda geração, já se fala mais dos direitos sociais, culturais e econômicos. Então, pode estar ligado à igualdade, né? Na verdade, esses direitos surgiram para reduzir as desigualdades sociais, desigualdades materiais, bem dizer, tá? Então, é o direito à saúde, à educação, à moradia, à segurança pública. Vocês veem que vai num crescente, né? Por isso que alguns chamam de dimensões e outros chamam de geração dos direitos, porque parece que vai num crescente de evolução de raciocínio, né? Primeiro aquilo que é mais fundamental para a gente, né? Liberdade de culto, e depois vai já para os direitos sociais, que são os da segunda geração, para tentar diminuir a diferença social entre as pessoas. Depois tem os da terceira geração, que são aqueles que são chamados meta-individuais ou transindividuais, que são direitos de várias pessoas, não pertencem a ninguém isoladamente. E a gente pode falar que são direitos ligados à fraternidade, à solidariedade, e eles surgiram para tentar diminuir as diferenças entre as nações. Então, aqui como exemplo, é o direito à paz, ao meio ambiente, ao desenvolvimento, à conservação do patrimônio cultural e do patrimônio público. Então, por exemplo, vamos supor, lá no quintal, o cara tem uma chácara e lá passa um riachozinho. Se aquele riachozinho tiver poluído, o atingido, quem está com problema não é só o dono da chácara, a localidade como um todo, né? Aquele dano ao meio ambiente acaba atingindo muitas pessoas,
né? No caso da conservação do patrimônio cultural, do patrimônio público também, aquilo atinge a sociedade como um todo. Então, por isso são os meta-individuais, os transindividuais. Não é, você não consegue individualizar, mas é o interesse da coletividade. E os de quarta geração, que é o que eu comentei com você, que alguns doutrinadores acreditam que eles ainda não dê para separar muito, mas eles eles finalizam a instituição do Estado Social, né? Eles dão legitimidade à globalização política. Então compreende o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. Vocês veem que é uma escalada mesmo, por isso que alguns chamam de dimensão e alguns chamam de geração, né? Isso daqui já é uma coisa bastante moderna de se pensar, vamos dizer assim, tá bom? Então essas são as duas classificações que eu achei importante trazer para vocês, para a gente poder lembrar na nossa exposição aqui e resolver o nosso problema, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da relatividade dos direitos fundamentais. Como eu tinha falado, os direitos fundamentais, eles são o cerne, eles são aquele tronco que serve para nortear a produção de todo o ordenamento jurídico. O que acontece? A Constituição Federal, ela deve representar, e representa efetivamente a nossa aqui no Brasil, uma pluralidade de valores. Ela não representa só apenas uma ideologia, apenas um tipo de pensamento. Ela é uma Constituição plural. Então, os valores que estão lá são os mais diversos possíveis, né? E os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Como estão todos na Constituição e todos têm valor intrínseco, eles são limitados. E como eles se limitam? Uns limitam os outros, né? Então, normal que em inúmeras situações existam conflitos de direitos fundamentais. Então, quando um está mais importante, outro está menos, mas em outra situação isso pode estar diferente, em outro caso concreto, né? E sempre um direito limitando o outro. Tá? Então a situação ela é complexa mesmo e ela tem que ser analisada no caso concreto, né? O que acontece quando a gente lida com norma, com regra, com lei? A gente tem técnicas de resolver esses conflitos entre leis, né? Então às vezes uma lei tem já uma exceção para que a outra possa ser aplicada. Quando ela não tem exceção e elas estão realmente em conflito, o que a gente usa? A gente usa os critérios, né? Então critério hierárquico, que é o primeiro, então a Constituição, embaixo estão as leis complementares, leis ordinárias e assim por diante, né? Então a gente já usa esse critério. O critério cronológico, né? Qual lei veio primeiro, qual lei veio por último, né? Por último, a gente usa também o critério de especialidade, né? Então tem as leis gerais e as leis especiais. Então tudo isso são coisas que a gente pode, são ferramentas que a gente pode usar para resolver o conflito entre regras, entre leis e etc. Agora, e o conflito entre os direitos, entre princípios? Então a gente já viu que sim, eles não são absolutos e eles podem, em determinados casos concretos, um valer mais que o outro, tá bom? Aqui eu dei um exemplo, ó, um exemplo que é bem comum, assim, que se utiliza a técnica, a gente de sopesamento. O sopesamento nada mais é do que colocar na balança. Sopesamento vem de peso, né? Então a técnica do sopesamento é qual direito que vale mais naquele caso concreto, né? E um exemplo muito comum que sempre tem é o direito à informação versus direito à privacidade, não é mesmo? Então quantas vezes a gente já viu certo jornalista querer
divulgar alguma coisa, algum item, alguma coisa de uma personalidade famosa e o direito à privacidade prevalecer, né? Ou vice-versa. Então, isso vai ser analisado no caso concreto, mas isso a gente tem que lembrar. Os direitos fundamentais não são absolutos e uns limitam a aplicação dos outros, tá bom? Como eu falei para vocês, já existe a diferença entre princípios e regras. Então, os princípios suscitam problemas de peso, quer dizer, de importância, de valor, de ponderação, tá? Quem primeiro surgiu com essa teoria foi o filósofo Robert Alexis. A gente vai falar bastante dele ainda hoje. Então vocês veem que os princípios eles carregam dentro deles o valor, né? E as regras elas colocam apenas questão de validade, vale ou não vale, tá bom? Então no caso do conflito de princípios, um se sobreporia ao outro no caso concreto, sem que o sobreposto perca sua validade, ou seja, não existe prevalência inata de nenhum dos direitos fundamentais, tá bom? Eu trouxe um texto aqui do Celso de Mello, que foi escrito aqui num julgamento do STF, que eu acho que é bem interessante para a gente poder, ele resume muito bem a questão dos direitos fundamentais, tá bom? Então ele fala assim, olha, eu vou ler com vocês. Não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O Estatuto Constitucional das Liberdades Públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas e considerado o substrato ético que as informa, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. Bom, resumiu tudo, né? Eu achei sensacional esse texto para o que a gente está discutindo. Então, assim, a gente já tem uma parte da solução, uma parte das nossas perguntas já está respondida. A gente pode ter limitação dos direitos fundamentais? Sim, desde que outros direitos fundamentais que naquele caso concreto se mostrem mais importantes, eu vou colocar entre aspas, tá? Mas a situação mostre que aquele direito tem que ser mais protegido naquele momento, então sim, a gente pode ter restrição nos outros direitos, tá bom? Vamos para frente. Vamos falar agora do princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Ele é uma ferramenta utilizada para quê? Para a gente aferir a legitimidade das leis e normas perante eventual restrição a direitos fundamentais, e também a gente usa esse princípio da proporcionalidade para resolver a colisão entre os direitos, tá bom? Então, o que se vai usar para a gente resolver o conflito desses direitos e ver qual vai ser mitigado, qual vai ser mantido e em que proporção,
já diz, é o princípio da proporcionalidade. A doutrina diz que o princípio da proporcionalidade é o princípio dos princípios, tá? Porque ele norteia, ele ajuda a gente a resolver muita coisa, tá bom? Então ele é um princípio super importante. Vocês vão ver mais pra frente que esse princípio vai se subdividir em três subprincípios. Mas basicamente, o que a gente pode falar? Então a gente tem lá uma situação a ser resolvida e um princípio a ser preservado e um suposto princípio a ser afastado ou mitigado. Então primeiro a gente tem que avaliar, né, a adequação da medida a ser tomada. Então aquela medida ou aquelas medidas elegíveis para tal situação. Aquela medida, ela é efetivamente capaz de atingir os objetivos pretendidos, ou seja, ela tem eficácia, né? Ela é efetiva, ela serve para atingir o nosso objetivo. Então, primeiro a gente tem que pensar isso, porque se ela não servir para atingir o objetivo, essa medida que a gente está pensando, ela já vai fora, a gente já pega outra, tá bom? Depois, aí sim, a gente vai fazer uma análise, vamos dizer assim, uma sintonia mais fina, né? A gente vai analisar se a medida escolhida é aquela que produz menos prejuízo às pessoas, o menos prejuízo possível às pessoas. E além disso, se não vai ofender outros direitos fundamentais com uma gravidade excessiva, porque senão ela também não serve, né? Então, basicamente, vai se colocar na balança quais são as vantagens e as desvantagens de se utilizar tal medida. Então, falando nisso, vocês já vão pensando na situação que a gente está vivendo hoje com a pandemia do coronavírus, né? Eu vou chegar nisso no fim do evento, mas tudo que for falado daqui para frente, vocês já podem ir pensando, né? Na quarentena, no isolamento, ofende muito, ofende pouco, é necessário, não é necessário, é adequado, não é adequado, tá bom? Então, lembrem disso, a gente vai usar esses dois filtros, digamos. Primeiro, se atinge o objetivo, porque se não atinge, já tá fora, né? E segundo, qual delas que seriam adequadas, quais delas fere menos os cidadãos e mitiga menos o direito fundamental oposto, tá bom? Ó, vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente falar dos subprincípios da proporcionalidade. Aqui é interessante vocês pensarem como um filtro mesmo. Então, o primeiro filtro seria a adequação. A medida destinada a restringir o direito deve ser adequada ao fim que se quer alcançar, tá bom? Então, ela tem que, falando em outras palavras, ela tem que servir para aquilo que se propõe. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até coloquei aqui, ó, o caso dos caçadores na Alemanha. Quem contou esse caso aqui foi o Robert Alexy, tá? Em uma das palestras que ele deu. Então, é um exemplo claro de uma medida que não passa nem no primeiro filtro, né? Então, o que ele contou? Ele falou o seguinte, que os caçadores na Alemanha, eles tinham que passar por provas, por testes de manuseio de arma de fogo, né? Teste de tiro. E aí, o que aconteceu? Existia também os caçadores que praticavam a falcoaria. O que é a falcoaria? A falcoaria é aquelas pessoas que usam o falcão para caçar. Elas não usam arma de fogo. Só que aí, o pessoal, existia uma rixa entre esse pessoal. E o pessoal que usava arma de fogo fez um lobby danado para que existisse uma medida a ser adotada que aprovasse os caçadores na Alemanha, em geral, a fazer essa prova de uso de arma, né? Para poder caçar. E aí a pergunta que fica é,
Essa medida, essa lei que coloca a obrigatoriedade de todos os caçadores, aqueles que usam arma e aqueles que usam falcão, a passar numa prova para uma prova de tiro, ela é adequada? Ou seja, ela serve para resolver o problema? Ela serve para, é uma medida que serve para você qualificar esses caçadores de um modo geral? Aí não, né, gente? Quer dizer, essa medida ela não passa nem no primeiro filtro, porque quem caça com falcão não precisa fazer prova de tiro, tá bom? Então ela é uma medida que não é adequada, tá bom? Vamos falar então agora do segundo filtro. Passou na adequação, aí a gente passa pro subprincípio da necessidade. O que seria esse subprincípio? A gente tem que analisar se a medida destinada a restringir o direito, ela deve ser estritamente necessária, ou seja, se ele é o meio menos gravoso possível, tá bom? Então eu coloquei aqui o caso dos bolinhos de arroz, porque também é um caso clássico que aconteceu na Alemanha. Então o que aconteceu lá? Tinham uns bolinhos que as pessoas gostavam muito lá, que eram bolinhos todos cobertos com chocolate. Só que as pessoas descobriram que aquilo nada mais era do que um bolinho de arroz. E aí quiseram fazer com que esses empreendedores que vendessem esses bolinhos parassem de vender. Quer dizer, é um meio muito gravoso, né? Você não precisa parar de vender totalmente o produto, porque ele por fora parece de chocolate, mas por dentro não é, né? Então, ele passaria no filtro da adequação, porque resolveria o problema, né? As pessoas não seriam mais enganadas simplesmente porque não teria mais bolinho, né? Mas não passaria no filtro da necessidade. Quer dizer, o meio utilizado, que seria simplesmente proibir a venda, não é o meio menos gravoso, né? E aí o que foi decidido? Que simplesmente se continuaria a vender os bolinhos, todos bonitos parecendo de chocolate, mas ia ter lá uma tarja, um aviso bem visível dizendo: este bolinho é de arroz. E se resolveu o problema. Legal? E aí, gente, a gente vai para o último filtro, que é o subprincípio da ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito. Muitas vezes, quando vocês virem princípio da proporcionalidade, se pensa em princípio da proporcionalidade em sentido estrito, porque aqueles outros dois filtros, eles são uma coisa mais fácil, entre aspas, mas a gente pode dizer que são aspectos mais fáceis de ser analisados, tá? O que a gente vai ver aqui no princípio da ponderação, que também se chama sopesamento, proporcionalidade em sentido estrito? A gente vai avaliar se o direito fundamental ele foi restringido o menos possível, quer dizer, aquele direito que tem que ser mitigado em favor do outro, se ele foi restringido o mínimo possível, tá bom? Então eu coloquei aqui para a gente pensar a questão do aborto. A gente tem dois direitos em jogo, é o direito da autodeterminação da mulher e o direito à vida do feto, né? Então, qual seria o problema genérico? O problema genérico seria: uma mulher está grávida e ela tem direito à autodeterminação, a direito ao seu próprio corpo, né? Então, ela pode praticar um aborto? Então, se ela praticar o aborto, resolve o problema? Resolve o problema dela, né? Então, passaria pelo filtro da adequação. Filtro da necessidade. Teoricamente, o menos gravoso possível, também resolve para ela, né? Sim, não teria outro modo, inclusive, né? Para você se livrar do feto, o único modo é o aborto. Agora, na proporcionalidade, são dois princípios, né? E qual deles, no caso concreto, porque a gente não pode, gente, discutir sopesamento de princípios em abstrato, porque todos são importantes igualmente. E todos são autolimitados, são limitados entre si igualmente. Então, sempre
eu acho que a armadilha que a gente não pode cair é pensar em sopesamento de princípios, de direitos fundamentais, no caso abstrato, aí o que vale mais, a vida ou o trabalho? Não, não é assim, né? É naquele caso que se coloca o que vale mais. Então, naquele caso da mulher que está esperando um bebê, o qual ela não quer, qual direito vale mais? Aqui no Brasil, se deu né, a balança pesou muito mais para o direito à vida do feto do que para a autodeterminação da mulher, mas teve a exceção, né? Que é quando a mulher vai gerar um filho de estupro ou do anencéfalo, que também foi um caso discutido pelo Supremo, largamente discutido, porque foi um caso de sopesamento de princípios. Então, no caso concreto, se analisa que essas duas condições, sim, a mulher pode, o princípio que vence é o dela, mas isso não é sempre, tá bom? E aí o que eu quero falar para vocês é uma coisa muito interessante, que o Alexis, esse justo filósofo, todo criador e compartilhador dessa teoria do sopesamento, né, da proporcionalidade, ele disse que desenvolveu uma fórmula matemática para resolver essas questões. Obviamente que eu não trouxe essa fórmula matemática aqui, até porque eu acho que eu não me sinto capaz de poder explicá-la. Mas quem tiver interesse pode procurar nas obras dele, tem alguns artigos sobre isso na internet, bem interessantes, assim, é uma coisa bem complexa. E aí ele estava falando do princípio da ponderação e ele falou que na fórmula matemática dele, quando ele jogou todos esses dados, ele chegou à conclusão favorável ao aborto, né? Então olha que legal, que interessante, certo? Então, olha aqui, como a gente falou, né? Revisando, no caso concreto de colisão de direitos fundamentais, após o sopesamento, um dos direitos se mostrará com menos valor, menos peso do que o outro. E aí tem uma fala do Alexis, uma frase dele que eu acho que mata qualquer dúvida, né? Quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores hão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção. Então lembrem-se do aborto, né? No caso da intervenção, a intervenção seria no direito da mulher, no direito de autodeterminação da mulher, né? E olha os fundamentos justificadores da intervenção, é a vida do feto, né? Então, o que eu tô querendo falar para vocês aqui é que, utilizando o princípio da proporcionalidade, não é que fica fácil você resolver um conflito de direitos, de princípios, mas é que existe uma técnica, existe um norte, tá bom? E aí, gente? E aí, tendo em vista a Covid-19 e tudo isso que a gente conversou e todos os princípios que a gente teve mitigado ou suprimido, né, em alguns momentos, como é que fica? Aí a gente pode pensar em algumas coisas. É claro que isso daqui não é nem certo, nem errado, nem fechado, nem aberto, mas eu acho que é interessante a gente usar os conceitos para poder aplicar efetivamente no que a gente está vivendo hoje, certo? Então, diante da pandemia da Covid-19, temos algumas alternativas possíveis para controle da transmissão, né? A gente tem a proibição temporária total de locomoção. Vamos supor, o governo do estado fala, olha, tá caótico, as pessoas estão morrendo na rua, vai isolar totalmente por 10 dias, não para sempre, claro que o tempo deveria ser menor, mas por uma semana, 10 dias, ninguém vai sair de casa para nada. Vocês têm 2 dias para comprar tudo o que vocês precisam e depois vocês são obrigados a ficar em casa. Isso seria o mais radical, né? Depois a gente teria o lockdown, né, que inclui, além do isolamento social, você fecha os acessos à cidade,
né? Você muitas vezes tem que ter autorização para sair de casa, né? Por escrito. Você também tem a opção do isolamento social total ou parcial, que é mais ou menos o que a gente está vivendo. A gente tem a quarentena dos viajantes, então pessoas que vêm de fora a gente coloca em quarentena. Então assim, a gente tem algumas, diante da pandemia, a gente tem algumas medidas que a gente poderia adotar. Vamos tentar usar o princípio da proporcionalidade em sentido amplo e em sentido estrito, para a gente ver como que a gente poderia, algumas sugestões que a gente poderia tirar, algumas conclusões que a gente poderia tirar daqui. O que eu penso? Bom, hoje em dia, a pandemia, eu tô falando aqui no estado de São Paulo, tá? Porque a gente sabe que em outros estados a situação tá um pouco melhor, um pouco pior, né? Vocês sabem que, por exemplo, em São Luís a situação tá muito ruim, pelo menos na data de hoje tá muito ruim. Já em Santa Catarina parece que tá melhor, eles já estão abrindo. Então eu peguei o estado de São Paulo aqui como exemplo, que a gente tá agora numa situação meio intermediária, né? Então olha lá, de todas essas medidas que eu citei, como tem já a transmissão comunitária, ou seja, não tá vindo só de fora o vírus, a quarentena de viajantes não serve. Ou seja, vocês lembram o primeiro filtro, que era o da adequação? A quarentena de viajantes já não passa, tá bom? Então, essa daí já ficou para trás. Aí sobrou um monte de outras medidas possíveis para o estado de São Paulo. A gente pode analisar agora com relação à necessidade. Então, olha lá, das medidas restantes, o governo de São Paulo escolheu o isolamento social parcial como medida necessária, onde as pessoas podem sair para suprir suas necessidades. Quer dizer, foi uma medida escolhida que, por enquanto, ela é adequada, ou seja, ela serve para resolver o problema e ela é a medida menos gravosa possível, que resolve o problema. Vocês entendem? Então, é assim que a gente... É um bom caminho para a gente analisar. E aí, por fim, analisando-se sob o prisma da ponderação, que é o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, foi definido em que medida os direitos fundamentais estariam restritos. Então, quanto a gente vai restringir desses direitos fundamentais, né? Em que nível? E aí, por exemplo, no caso de São Paulo, o direito à locomoção, ele não está suprimido, ele está mitigado, né? Agora tem um bloqueio, a gente teve um bloqueio das ruas, parcial, parece que vão voltar atrás, né? Porque ele talvez esteja uma coisa muito, esteja suprimindo muitos direitos, os direitos estão muito restritos para o que se precisa, né? Por exemplo, direito de reunião, esse foi totalmente afastado, porque se colocou na balança e se fez o sopesamento. Então, o direito à vida e à saúde pública e a tua situação pesou muito mais neste momento e nesse panorama do que o direito de reunião, por enquanto, tá bom? Direito ao trabalho também é outro que foi mitigado. Quer dizer, deixaram os trabalhadores que trabalham com serviços essenciais continuar, deixaram os trabalhadores que trabalham em casa continuar, deixaram os trabalhadores que fazem entrega continuar. Então esses, se pode se ter uma harmonia de interesse, se faz. Depois se coloca na balança e se vê o que dá para manter e o que não dá para manter. Tá bom? Então, gente, vocês veem como é complexo esse assunto, né? Vocês veem como esse assunto ele demanda uma energia e um conhecimento jurídico e um conhecimento profundo da situação, e não é fácil se decidir algumas coisas, e como principalmente nessa questão, nos assuntos jurídicos e nesses assuntos em geral, existe
uma linha tênue que separa o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que não é, o que resolve o problema, mas é muito forte, né? E isso vai ser só resolvido no caso concreto, tá bom? Bom, gente, eu espero que eu tenha trazido para vocês aqui reflexões, foi que nem eu falei para vocês, reflexões relevantes. Para mim foi muito bom poder voltar a analisar esses aspectos diante de uma situação social tão diferente que a gente está passando, né? E eu espero que isso sirva para vocês incrementarem o estudo de vocês também. Porque a gente tem que pegar a situação e ver para que a gente pode aplicar nos nossos estudos, nas nossas leituras e no nosso crescimento, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos. Continuem seguindo o canal da Qualis Concursos. Toda semana tem evento novo e continuem aproveitando os nossos conteúdos. Obrigada e até mais.